A nossa análise de hoje parte de uma pergunta que estava assim no centro do material que a gente recebeu e que não saiu da minha cabeça. Que tipo de verdade uma mentira confortável protege? É uma pergunta que já coloca a gente em outro lugar, né? Ela não pede pra gente investigar a mentira em si, mas o que tá por trás dela. Qual é o vazio que ela foi chamada pra preencher? Exatamente. E por isso, acho bom deixar claro desde o início. A gente não está aqui para decifrar uma lenda ou explicar folclore. Vamos usar uma história muito conhecida, a do boto cor-de-rosa, como um espelho. Um espelho para refletir sobre o silêncio e os pactos não ditos de uma comunidade. O material que nos foi enviado sugere algo muito forte nesse sentido. Diz que certas narrativas não existem para serem acreditadas. Elas existem para serem necessárias. E é a natureza dessa necessidade que a gente vai tentar entender aqui. O que acontece quando uma comunidade precisa de uma história fantástica para continuar funcionando? Certo. Vamos começar a desempacotar isso. A primeira ideia forte que a análise traz é que a lenda do boto, ela nunca foi sobre explicar a natureza, o mundo. A função dela era outra, explicar o silêncio. Mas quando eu li isso, a primeira coisa que me perguntei foi, tá, mas o silêncio de quem, exatamente? E essa é a questão central. O texto desdobra isso de uma forma muito interessante, porque não se trata de um silêncio único. Existe uma dualidade aí. É o silêncio da pessoa que não podia ou não conseguia dizer o que de fato aconteceu. Ou é o silêncio da comunidade, que no fundo não queria ouvir a verdade. Ou seja, um silêncio que protege e um silêncio que consente. Os dois lados da mesma moeda. Isso me leva a um paradoxo que o material aponta e que parece ser o motor de tudo isso. Como pode uma história fantástica sobre um ser que sai do rio se tornar mais aceitável, mais digerível do que uma verdade humana, às vezes dolorosamente comum? Porque a verdade tem um custo. O que a análise chama de economia emocional é fascinante aqui. A verdade exige coisas. Ela exige responsabilidade. Exige que se aponte o dedo, que se tome uma atitude, que se reorganize a dinâmica de poder ou de afeto de um lugar. A verdade tem consequências práticas, imediatas. Ela mexe com a estrutura. E a lenda não. A lenda, e eu gostei muito dessa expressão usada na fonte, ela distribui o peso. É uma imagem poderosa, né? O peso não some, ele é apenas diluído. Ele sai do campo do humano, do concreto, e vai para o mítico. Deixa de ser o fardo de uma pessoa, de uma família, e se torna uma espécie de fenômeno da natureza. Algo que simplesmente acontece. Exato. A responsabilidade é transferida de um agente humano para uma entidade que não se pode interrogar. Não dá para levar o boto a um tribunal. Ele cumpre a função dele na narrativa e volta para o rio, levando com ele toda a necessidade de confronto. Ele é o repositório perfeito para tudo aquilo que a comunidade não sabe ou não quer resolver. Então a história protege alguém, mas a genialidade dela é que ela nunca diz quem. É um mecanismo de proteção tipo anônimo. O material levanta algumas hipóteses. Protege a honra de uma família, a ordem social ou, de forma mais ampla, o que chama de tranquilidade coletiva. Essa ideia de uma paz de superfície. Essa tranquilidade coletiva é a chave. Ela sugere que a aparência de harmonia é mais valiosa para o grupo do que a verdade de um indivíduo. A história funciona como um acordo para não balançar o barco. É um contrato social implícito, onde todos concordam em aceitar a versão que causa menos problemas. E aí vem o ponto que para mim é a grande virada da análise. O texto afirma que, quando uma comunidade inteira aceita essa mentira, ela não está sendo enganada. Ninguém ali realmente acredita que um golfinho virou homem, dançou no baile, enfim. O que está acontecendo é um ato de concordância. Um consentimento ativo. Não é uma crença passiva, é uma participação na construção daquela realidade. Todos se tornam coautores da ficção, porque a ficção é mais conveniente que a realidade. É um pacto de não fazer perguntas demais. Um pacto de desviar o olhar.
E isso me fez pensar se essa lenda é um anestésico social, ou uma forma de evitar a dor da verdade. O material explora a possibilidade dela ser outra coisa também, quase o oposto. Sim, e essa é a parte mais complexa e talvez a mais interessante da análise. O texto sugere que, ao mesmo tempo em que a lenda funciona como esse mecanismo de controle social, de silenciamento, ela também pode ser vista por outro ângulo, como uma forma de empoderamento subversivo. Como assim? Parece uma contradição. Como algo que silencia pode, ao mesmo tempo, dar poder. Pense no contexto. Para uma mulher numa situação de extrema vulnerabilidade, uma gravidez fora de um casamento, resultado de um relacionamento proibido, ou pior, de uma violência. E sem nenhum poder real sobre a vida ou o corpo dela, o que resta? A narrativa. A lenda oferece uma saída, oferece uma história que, embora fantástica, é socialmente aceita. É a única história que ela pode contar sem ser completamente destruída por ela. Entendi. Então, num mundo onde ela não tem voz, a lenda se torna uma espécie de código. Ela não pode dizer, fui abusada por alguém da comunidade, mas pode dizer, foi o Boto. E todo mundo entende, ou finge que entende, e a vida continua. Ela está usando a ferramenta de opressão da comunidade a seu favor. Exatamente. É uma arma de quem não tem armas. Ela não consegue a justiça, mas talvez consiga a sobrevivência. Ela assume o controle da única coisa que pode controlar: a explicação. É uma forma de agência, por menor que seja, o que nos coloca diante de uma tensão fascinante. A mesma história é ao mesmo tempo a jaula e a chave. Isso muda tudo. Porque então a lenda não é só sobre o que a comunidade quer esconder, mas também sobre o que o indivíduo precisa dizer, mesmo que de forma codificada. E aquela imagem do texto, a de que é mais fácil apontar para o rio do que para dentro de casa, ganha uma nova camada. Uma camada dupla. Para a comunidade, apontar para o rio é externalizar a culpa, é tirar o problema de dentro do convívio. É um gesto de negação. Mas para o indivíduo, para a mulher nessa situação, apontar para o rio pode ser a única forma segura de insinuar que o problema, na verdade, está dentro de casa. É um ato de acusação velada. Menciona as lendas de íncubos e súcubos na Europa medieval. A função era parecida, não era? Explicar gravidezes impossíveis ou mascarar abusos dentro de estruturas de poder extremamente rígidas. Exato. Mostra que esse não é um fenômeno isolado, mas um padrão humano. Quando a verdade é perigosa demais, a gente cria monstros para falar por ela. A gente cria entidades sobrenaturais para carregar o peso das nossas transgressões, dos nossos segredos. O boto, o íncubo, são nomes diferentes para a mesma função social: ser um depósito para as verdades inconvenientes. O que nos leva de volta à ideia da anestesia, mas agora com uma visão mais complexa. A história funciona como um anestésico social, sem dúvida. Ela impede que a comunidade sinta a dor da injustiça, que se indigne, permite que a vida continue com uma aparência de normalidade. Sim, ela entorpece o senso de urgência. Mas, como o próprio texto adverte, e essa é a parte inevitável da metáfora, toda anestesia cobra um preço. E esse preço não é distribuído de forma igualitária. Não mesmo. O alívio da comunidade é comprado com o quê? Com o silêncio de alguém. O preço quase nunca é pago por quem se beneficia da tranquilidade coletiva. O preço é pago por quem vive sob o véu que a história cria. É pago pela pessoa que não pôde contar sua verdade nua e crua. É pago pelas futuras vítimas de situações parecidas, porque a comunidade aprendeu a não ver, a não perguntar. O custo real é a perpetuação da vulnerabilidade. A ferida original não é tratada, só é coberta. Então, o que parece ser uma solução coletiva é, na verdade, um fardo que continua sendo individual. O grupo se sente aliviado, mas o peso que foi simbolicamente jogado no rio, na prática, continua nos ombros de quem já estava numa posição frágil. E mesmo que essa pessoa tenha usado a lenda como uma ferramenta, como a gente discutiu, ainda assim é uma ferramenta que a impede de buscar a justiça real. É a externalidade negativa desse pacto. O bem-estar do grupo ou a ilusão dele é sustentado pelo sacrifício de um indivíduo. E isso nos leva à conclusão da reflexão que o material propõe.
Diante de tudo isso, a pergunta sobre se o boto existiu ou não, ela se torna não apenas irrelevante, mas uma distração. Uma distração da pergunta que realmente importa. E o texto a formula de um jeito que inverte toda a lógica. A questão não é olhar para a mentira, mas para o que a tornou necessária. A verdadeira pergunta é: que tipo de verdade precisava ser escondida para que o boto precisasse ser inventado? É uma inversão completa de perspectiva. O mito se torna um negativo fotográfico da realidade. O que a gente vê na fantasia nos diz tudo sobre o que não podia ser visto na verdade. A presença do ser mágico denuncia a ausência da humanidade. E essa pergunta se desdobra em outras, ainda mais incômodas. Que realidades são tão insuportáveis para um grupo a ponto de ser preciso criar um encantamento para não ter que nomeá-las? Que dinâmicas de poder, que segredos, que violências são tão fundadoras de uma comunidade que ela prefere uma mitologia a uma conversa honesta? O que nos leva à ideia final do texto. Nem toda mentira é feita para enganar. Algumas são feitas para preservar. Preservar uma estrutura, uma hierarquia, uma paz aparente. A mentira nesse contexto não é um erro no sistema. Ela é o sistema. É um pilar, ainda que frágil, que sustenta o edifício social. E essa é a tensão que fica no ar. Ao se deparar com uma história como essa, uma história que serve tanto para oprimir quanto para sobreviver, a gente é forçado a fazer um balanço. De um lado da balança, a coesão do grupo, a honra, a tranquilidade. Do outro, a verdade, a justiça, a voz de um indivíduo. A história existe exatamente nesse ponto de equilíbrio instável. O que nos deixa com a pergunta que o material não responde e talvez nem possa ser respondida. Ao escolher concordar com essa história, ao participar desse pacto, o que se preserva? E o que ou quem se perde no processo? E talvez essas lendas não existam só nas margens dos rios. Talvez elas existam nos corredores dos escritórios, nas salas de jantar das famílias, nos grupos de amigos, as histórias convenientes que todos nós contamos para não ter que apontar para dentro de casa. A história, no fim, deixa de ser uma resposta. Ela se torna um sintoma. Um sintoma de uma ferida que uma comunidade inteira decidiu não olhar. Ou que uma pessoa não tinha permissão para mostrar. A escolha sobre qual desses pratos da balança pesa mais. Diz tudo. Pensar incomoda.